O sol há de brilhar mais uma vez, a luz há de chegar aos corações. Do mal será queimada a semente e o amor será eterno novamente. Ressignificar. O dicionário explica que a palavra remete a dar um novo sentido, valor ou função a alguém ou alguma coisa, mudando perspectivas e crenças. Este Câmara Rio Reportagem Especial vai mostrar como este verbo se aplica quando falamos de empreendedorismo negro na região da Pequena África. Nós vamos conhecer homens e mulheres que têm contribuído para transformar memórias de dor e negação do período da escravidão em vitória e esperança por dias mais justos, prósperos e suaves, enquanto tocam o próprio negócio. Quero ter olhos pra ver a maldade desaparecer. O sol. Eu sou o professor Flávio Henrique Cardoso, eu sou historiador, pesquisador e com muito orgulho também guia de turismo. Eu sou apaixonado pelo que eu faço, eu sou apaixonado pela história, eu sou apaixonado pela história negra. E a Pequena África é um museu a céu aberto. Na verdade, eu comecei com pré-vestibulares sociais, trouxe para cá para conhecer. E como eu falo de protagonismo, eu falo de agenciamento da população negra, eu pensei no nome Negrociando História, que é uma forma de olhar, um olhar negro, um olhar afro, sobre a nossa história contada por um cara negro. É sempre bom lembrar que o nosso papel de educador é deixar legados. E o que é legado? Para muitas pessoas, legado é aquilo que você deixa para as pessoas. Eu acho que legado é aquilo que a gente deixa nas pessoas. Eu estou num ponto que ficou conhecido durante os séculos 17 e 18 como a principal porta de entrada de navios negreiros que trouxeram milhares de escravizados. Não se tem um número preciso, mas estima-se que por aqui tenham passado entre 500 mil e 900 mil africanos. E essa região não era apenas para o desembarque e a movimentação das mercadorias. Era também para a recuperação dos que aqui chegavam debilitados pela viagem. Nós temos três tipos importantes de africanos que chegam aqui. Chegava o africano doente, ia para o lazareto, ele ia ser isolado para não contaminar a cidade, ficava em quarentena, que durava uma semana, 2 semanas mais ou menos. Chegava o africano saudável, que de saudável não tinha nada, ia para as casas de engorda, aqui atrás de mim, no mercado humano do Valongo. E tinha aqueles que chegavam mortos ao chegar ao navio na Praça 15 ou aqui na Baía da Guanabara, que você não pode jogar ao mar, eles eram levados para os cemitérios. Mas é bom lembrar, todos eles davam lucro para a sociedade da época. Por 2 vezes tentou-se apagar a memória do Valongo. A primeira foi em 1843, quando esse espaço foi reformado para a chegada de Teresa Cristina, que veio para casar com Dom Pedro II. Inclusive, mudou-se o nome para Cais da Imperatriz. E a segunda foi em 1911, quando ele foi aterrado para a construção da Praça Jornal do Comércio. Apenas em 2011, após escavações, ele foi restaurado. E em 2017, o Valongo recebeu o título de Patrimônio Mundial da Unesco. Lembra do verbo ressignificar? Ele é o primeiro de uma lista que inclui resgatar, refletir, degustar. Pausa para um café. Bom, eu sou Alexandre Martins Alves. Eu sou filho de um homem negro. Desde pequeno eu sabia que branco não era. E com o tempo a gente
você vai crescendo e amadurecendo e vendo seus pares, seus amigos, seus colegas dentro da origem, da sua origem, e você vai se entendendo como, né? Você percebe seus traços, né? Seus traços físicos, suas características físicas, e isso faz com que você se entenda parte daquele grupo. Eu sou Nívia Dantas, sou empreendedora do mercado de cafés especiais há 18 anos. Eu sou filha de uma mulher negra com um homem branco. A minha pele clara e meu olho claro me fazia passar como uma pessoa branca no subúrbio do Rio de Janeiro. Dentro do ensino médio, estudando, fui reconhecendo que havia em mim uma negritude negada, que era um processo. Eu nunca quis ter um negócio, né? Mas o amadurecimento do trabalho, que era o início lá, desde o início, o conserto de máquinas em domicílio, ele se tornou um negócio. A gente, quando abriu, a gente tinha que se sustentar, né? E hoje, com certeza, é muito mais do que sustento, até porque se fosse pra gente só se sustentar, a gente fazia bem menos. O empreendimento da Nívia e do Alexandre segue os princípios do Fair Trade, ou negócio justo. Modelo de negócio alternativo baseado na equidade e na sustentabilidade. O trabalho por aqui segue uma lógica muito diferente da que os nossos ancestrais foram expostos durante a escravidão. A gente tem um projeto que contrata mães em carga horária flexibilizada, com registro, porque existe muito hoje mães no mercado de trabalho fazendo bico porque ela não pode se vincular a um trabalho. Então a gente tem aqui meninas de periferia, mães de crianças pequenas que precisam fazer trabalhos em horários diferenciados. E a gente queria que fosse um trabalho, que fosse um local de trabalho para quem estivesse com a gente, que fosse um local bom, justo, né? Que a gente pudesse manter essas relações minimamente qualificadas. Muito mais do que se sustentar é conseguir fazer a nossa gota no oceano. As gotas se multiplicam a cada dia. De acordo com uma pesquisa, aproximadamente 70% dos pequenos empreendimentos na Pequena África são liderados por negros. Caso do Alexandre e da Nívia. Que a Pequena África é um excelente ponto, primeiro pela tradição e pela herança ancestral, então tá aqui num lugar que representa tanto e também pela quantidade de pessoas que estão aqui. O mapa empreendedor da Pequena África mostra que 71% dos negócios são comandados por mulheres. 73% do comércio é formalizado. 58% tem ponto físico e 18% digital. 70% das lojas têm produtos e serviços voltados para a população negra e ou para a equidade racial. O mapa empreendedor da Pequena África é um começo, né? É o início. Ele é um diagnóstico que revela quem são esses empreendimentos e a gente espera que ele seja um pontapé para outras iniciativas. Estar aqui num território que traz tanta ancestralidade, tanto significado, com certeza é um lugar muito especial, um lugar que vai conectar esse empreendedor, tanto com a sua história, quanto com a história de outros empreendedores. O empreendedorismo no Brasil é liderado por mulheres negras, muito por um empreendedorismo de necessidade, muitas vezes, e a nossa missão também, em vários programas e projetos, é fortalecer esses pequenos negócios. Esse é o nosso objetivo fim, gerar desenvolvimento econômico para esses negócios. Saber que a gente está aqui construindo esse próximo passo da história aqui dessa região é importante para a gente. Daqui a pouco você vai conhecer um pouco mais sobre os empreendimentos na Pequena África, que ocupa os bairros da Gamboa, Saúde e Santo Cristo. A origem do nome Pequena África é atribuído a Heitor dos Prazeres, um artista multifacetado que se destacou na música e na pintura no início do século XX. Aqui nessa região, ele enxergou o continente africano em miniatura. Mas para se ter uma ideia da grandeza do Heitor, ele é um dos fundadores do que hoje chamamos de carnaval.
É mais uma prova da força, da potência da ancestralidade impregnada nessa área. Eu sou a Brenda Guimarães, eu sou cearense, moro aqui no Rio há 3 anos e a Pequena África, ela me atrai por essa energia ancestral. Tudo que é movido pela cultura, pela arte, pelo saber ancestral, eu acho que se conecta comigo e com o meu trabalho. Eu tenho um estúdio criativo, né, onde eu produzo, crio objetos de design e obras de arte, sempre pautado pelo reaproveitamento, que partem de resíduos sólidos, embalagens plásticas pós-consumo, em grande maioria, e faço essa transformação criando um design novo através do revestimento com a polpa de celulose. A Brenda participa do programa Mapa Empreendedor da Pequena África. O Mapa do Empreendedor, ele traz mais clareza sobre um olhar de si mesmo, assim, enquanto empresa. Ele traz também essa profissionalização, né, de todo esse sistema, esse olhar mais maduro, de como fazer, de fato, a empresa se sustentar e a gente viver da nossa arte, né? Refletir, se inspirar, somar, reverenciar. Isso também é ressignificar. Você não pode contar a história do Rio de Janeiro sem falar do papel importante da mulher preta. Elas dominavam a agricultura, o comércio locais e nas cidades urbanas eram as ganhadeiras, né, que vendiam seus quitutes, seus doces comerciais em esquinas do Rio de Janeiro. Uma dessas mulheres pretas que fizeram parte da nossa história se chama Hilária Batista de Almeida, uma baiana que veio para o Rio de Janeiro em 1876, com apenas 22 anos. E Tia Ciata foi talvez a maior influenciadora do seu tempo, a matriarca do samba. Nesse período existiam os zungus, que eram casas que serviam como centros de acolhimento e resistência. Esses espaços eram combatidos pela polícia na época. Tia Ciata tinha um desses zungus. A Tia Ciata vendia a sua roupa que as pessoas queriam, achavam lindo, ela mandava fazer roupa para vender. Ela é uma empreendedora. Depois ela passou a perceber que as pessoas adoravam os seus quitutes e doces. Sabe o que ela fez? Pegou várias meninas, colocou com roupa de baiana e espalhou pelas esquinas da cidade. Por aqui, isso se chama franquia. Os nossos ancestrais vieram de África à força, mas doaram suas vidas e seus conhecimentos para construir o Brasil. E essa construção está em todas as áreas. Saravá, saravá, a vida vim salvar. Vida, saravá, saravá. Eu sou Gil Ventura, eu sou cozinheira, nasci em Duque de Caxias. Eu sou a Luísa Lisboa, eu sou da Baixada do Rio de Janeiro, né, de Nova Iguaçu. Eu aprendi a cozinhar com a minha tia e com o meu pai. Eu cozinho desde os 13 anos de idade. Já adulta, eu comecei a trabalhar de maneira independente. Já são 12 anos de cultura de R&B, né? Sou uma mulher do bar. Saravá, saravá, a vida vim salvar. Para mim, sempre foi uma certeza querer cozinhar. Nunca foi um lugar de era a única coisa que ia me restar. Eu escolhi cozinhar. Muito inspirada, né, pela minha avó, que é ribeirinha, né, de Manaus, manauara. Cresci com essa cultura das ervas, né, do alimento natural, do peixe fresco. Há 6 anos, Gil e Luiz começaram a caminhar juntas, na vida particular e na profissional.
Empreender para mim também é isso, é ser dona da minha vida, é ser dona do meu destino, é conquistar as coisas que eu quero. A partir desse manejo, né, de trabalho, a gente consegue ter cada vez mais essa caminhada fortificada para um destino que é merecido para as pessoas pretas, né, que é dignidade. Saravá, 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 saravá. Coração. Sou Samara Vicença, tenho 30 anos, sou cria de Imbariê. Meu nome é Alisson Sodré, eu sou nascido aqui no centro, na Praça 15. Sou licenciada em dança pela UFRJ, mestre em dança e educação também pela UFRJ. Tenho desenvolvido trabalho com samba de gafieira, linkando a parte artística, pesquisa. Quando eu me conecto com o samba de gafieira, quando eu me conecto e começo a trabalhar, estudar mais sobre, vem aquela parte de se fortificar com a ancestralidade, se fortificar com a história de quem já fez e fez muito por esse país. Se fala no olhar, é água de chuva no mar. Casal dentro e fora dos palcos, Samara e Alisson criaram o projeto Gafieira de Rua. A propósito, você sabia que essa dança é tipicamente carioca, mas influenciada pela cultura africana? O Gafieira de Rua é um coletivo que propõe atividades culturais, educacionais, artísticas com o samba de gafieira. Pra gente, o samba de gafieira é tecnologia ancestral de cuidado e pertencimento. O Gafieira de Rua ele consegue reunir bem a questão da pedagogia, da didática, com o acolhimento. Atuando com pessoas negras, atuando com samba, isso fez com que eu estudasse mais sobre a cultura afro-brasileira, entender o lugar de estar atuando com o samba, o quanto isso se relaciona com a minha ancestralidade e o quanto isso também me faz ser forte, assim, sabe? Tendo a Pequena África como o símbolo da chegada dos povos escravizados na condição que eles tinham, e hoje em dia a gente poder estar ocupando esse espaço com arte, educação, cultura, e da gente pra gente, é muito gratificante, deixa o coração transbordado de gratidão, de verdade. Faz até a terra tremer, a luz que nos vê viver, o sol do meu amanhecer, é você, Pequena África. Arte e cultura têm endereço certo na Pequena África. Sejam bem-vindos ao MUCAP. Mas o que o Museu da História e da Cultura Afro-Brasileira tem a ver com empreendedorismo, hein? Ele é um museu-casa, como os antigos Ungus. Eu sou Sinara Rúbia, sou uma mulher negra, sou uma educadora, sou contadora de histórias, de herança ancestral, sou escritora, trabalho com arte, cultura negra. Minha história não começa em mim, né? Ela começa bem antes de mim. Posso dizer que a minha história começa com a minha tataravó Rufina, com a minha bisavó Francilina, com a minha avó Antônia, minha mãe Tânia. Passa por mim, Sinara, e tem uma grande esperança de continuidade a partir da minha filha Sara. A Sinara nos recebeu na primeira galeria de arte aberta num museu no país. Empreendimento de uma mulher negra para acolher artistas negros que buscam o espaço e o reconhecimento. Essa é a Galeria Berê, que é uma galeria idealizada e tocada por mulheres negras, que é um espaço para o artista negro apresentar a sua arte e vender. Esse espaço precisa ser um espaço empreendedor. E ele o é, a partir do momento que a maioria das nossas atividades tem essa presença negra. O
ato de empreender está na história do povo preto desde sempre. Qualificar, valorizar e dar condições é contribuir para a emancipação econômica, para o presente e o futuro digno de gerações. Não é possível que em 2025 nós negros estejamos lutando e brigando por cidadania. Então, o que está faltando às pessoas? Conhecimento. O futuro depende da nossa existência do presente, mas esse empreender, eles não só nos garante um futuro, ele é a nossa possibilidade de um futuro digno, do bem viver. Fim do Câmara Rio Reportagem Especial. Eu espero ter deixado você com gostinho de quero mais. Mais aprendizado sobre o Brasil de verdade, sobre a valiosa herança africana, sobre empreender. Assista ao vídeo novamente, está lá no YouTube da Rio TV Câmara. Compartilha, comenta e siga a gente também nas redes sociais. Até o próximo programa. Tchau! E pra chegar ao ponto que eu cheguei, como lutei. E pra chegar ao ponto que eu cheguei, como lutei. Quando eu nasci veio um santo, preto e pobre como eu, me rezou contra quebranto, me beijou e me benzeu, e me traçou um caminho que meu pai obedeceu. Graças a este caminho é que hoje eu sou mais eu, pois é. E pra chegar ao ponto que eu cheguei, como lutei. E pra chegar